fazer isto agora. Aprenda o idioma do sistema do som. Isso não significa necessariamente levar muito tempo para aprender sistema de som de uma língua. Se você está aprendendo uma língua como o espanhol, você pode ouvir algumas gravações, olhar para alguns exemplos de palavras de cada ortografia no linguagem e passar para o vocabulário. Se você está aprendendo árabe, você tem um pouco mais de trabalho para fazer. Mas o trabalho é uma palavra muito forte. Acho que trabalhar com som é profundamente gratificante e divertido, e eu não acredito que é só porque eu sou uma cantora. Eu acho que é o contrário. O som é a maneira que nós conectar nossos pensamentos para os nossos corpos. Vemos uma águia no céu, nos voltamos para um companheiro, e nossa língua voa para cima e para frente, nossos lábios se abrem, e as nossas cordas vocais se envolver. Yagli. Parafraseando Rousseau, quando aprendemos um acento, estamos levando na alma do que a linguagem. Isso não é trabalho, está comunhão. Vamos ficar em comunhão. No final deste livro, você encontrará a galeria. Lá você vai aprender a fazer cartões de pronúncia em Flash, mas à medida em que você vai usá-los, ou se você vai usá-los em todos, depende de qual caminho que você escolher. Existem dois caminhos básicos através de pronúncia, a rota padrão e o percurso off-road. O rota padrão utiliza recursos publicados, ou um livro de gramática com um CD ou um livro/CD especial combinação dedicado exclusivamente à pronúncia. Se o seu livro de gramática vem com gravações, ele provavelmente contém uma série de lições de pronúncia espalhados através do livro. Ignorar todo o vocabulário e gramática em seu livro e salte para cada sessão pronúncia. Lá, ouvir e imitar gravações, em seguida, passar para a próxima lição pronúncia até que você está feito. Se o seu livro de gramática é apenas texto, em seguida, considerar a compra de uma pronúncia livro dedicado com CD e trabalhando através dele de capa a capa. Se você precisar de ajuda para se lembrar de um determinado som ou ortografia, então você pode escolher qualquer cartões de flash que você precisa a partir da galeria. O percurso off-road leva as ferramentas que nós encontramos mínimos testes, parte de treinamento do ouvido, ou IPA para instruções boca, e os nossos SRS para obter tudo em nossas cabeças e constrói uma pronúncia trainer fora deles. Estes formadores testar suas orelhas até que você pode ouvir sons do seu novo idioma, conecte os sons para os padrões de ortografia em seu idioma e despejar essa informação em sua cabeça através de seus senhores. Eu tentei fazer o seu trabalho mais fácil, fazendo o máximo de trabalho duro quanto possível. Estou criando formadores tão rápido quanto eu posso em tantas línguas quanto possível. Se eu fiz um para o seu idioma, em seguida, agarrá-lo. Estes formadores são mais baratas que uma pronúncia guia, e eles devem fazer muito melhor, e mais rápido, emprego do que a rota padrão. Se você usá-los, você não vai precisar fazer quaisquer cartões de memória flash agora. Somente baixá-los, instalá-los, e dentro de algumas semanas, você terá a pronúncia dominado. Se eu não tiver feito a sua linguagem, ou se você preferir fazer as coisas sozinho, e depois saltar para a primeira galeria. Lá eu vou lhe mostrar como fazer a sua pronúncia próprio treinador em poucas horas. Você vai usar uma combinação de recursos. Recursos: um rápido passeio do galpão Pronunciation Pro, links na fluentforever.com, recursos de pronunciação uma sacola. Alguns livros começar com um capítulo detalhado dedicado ao alfabeto, ortografia e sons, com CDS repletos de fonemas individuais, pares mínimos, exemplo, palavras e frases de exemplo. Outros livros lhe dar uma visão geral de passagem a alguns francês vogais são nasal, e seguir em frente. Aqui é o que está ao seu alcance. Recursos livres, ferramenta essencial, forvo.com, gravações livre de palavras. As primeiras coisas primeiro. Familiarizar-se com forvo.com. Livres, gravações de falantes nativos de mais de 2 milhões de palavras em 300 idiomas. Uma vez que você começar a fazer cartões de memória flash, Forvo vai se tornar seu melhor amigo. Se você estiver usando um aqui, coloque gravações de Forvo em seus cartões de memória flash. Se você estiver usando uma caixa de Leitner, vá até o seu vocabulário lista de, pelo menos, uma vez por semana, ler os seus mais recentes palavras em voz alta, desempenhar as suas gravações no Forvo, e se você não parecia um mesmo, repetir até que você faça. Quando estiver consistentemente preciso com a sua pronúncia, você pode parar de duplo controlo, mas até então, ficar com ela. Não há nenhuma razão para se tornar fluente em uma mal pronunciada linguagem, porque ninguém vai falar com você. Uma dica para Rhinospeak: o seu pedido de gravação será feito mais rapidamente se você gravar algo em inglês para alguém. É assim que eles incentivar as pessoas a gravar. Rhinospeak.com, gravações livre frases. Rhinospeak é um site útil para falante nativo gravações. Você envia um texto e alguém vai gravá-lo para você, geralmente dentro de 24 a 48 horas. Se o seu livro tem uma lista de pares mínimos, mas não vem com uma gravação daqueles palavras, você pode ter alguém em Rhinospeak para gravar essas palavras para você. É também um belo lugar para obter gravações de frases completas com intuação, por isso, se o seu livro tem algumas frases de exemplo, colocá-los em Rhinospeak também. Essencial Tool, meu pronunciation YouTube séries, fluentforever.com/chapter 3. Vai assistir estes. Eles levaram em uma excursão de sua boca e do IPA. Eles fazem pronúncia compreensível, e eles dão-lhe acesso a uma das pronúncias mais poderosas ferramentas disponíveis, o IPA. Essencial Tool. Do IPA, Wikipedia para o espanhol, ou IPA para o francês, e assim por diante, é uma ferramenta que eu mencionei anterior. Você pode copiar todos os seus exemplos de palavras para cada som, e você pode usá-lo com o apêndice 4 do obter instruções boca para qualquer som estranho na sua língua-alvo. Dicionários online, Wiktionary.org. Wiktionary está se transformando em um grande recurso para vários idiomas, com pronúncia entradas no IPA para muitas palavras. Dicionários online, outros. Cada idioma tem vários dicionários online, alguns dos quais são excelentes. Eu tenho as melhores ligações no meu site. Dicionários digitais com pronúncia e informações são extremamente úteis. Se você estiver usando Anki, você pode colocar em sua palavra, copie informações sobre a pronúncia, e colá-lo diretamente em seus cartões flash em segundos.
YouTube contém recursos de qualidade mista e de pouca confiança, mas eu achei particularmente útil quando se trata de questões como eu aula minha R espanhol. Você não está necessariamente a ouvir especialistas, mas muitas vezes você está ouvindo falantes nativos que têm boas dicas. Instituto Foreign Service, FCLanguageCourses.org, tem valor de livre, public domain 41 línguas livros online, a maioria dos quais vem com MP3s, e cerca de metade dos que começam com seção de pronúncia detalhado, completo com testes mínimos pares, regras de ortografia e as obras. Estes cursos são antigos e alguns deles são extremamente chato, mas muitos contêm excelentes gravações. Se você pode ficar acordado por eles, você vai ter todas as informações que você precisa. Recursos pagos dos treinadores pronúncia. Fluentforever.com/chapter 3 number igual plural. Fornecê-lo com testes de pares mínimos, ortografia regras, exemplo palavras e vocabulário suficiente para incutir os sons e padrões de ortografia do seu novo língua em sua cabeça. Elas funcionam com Anki, e ao longo de usá-los, você vai ter um sentido para como Anki funciona, e você estará pronto para fazer seus próprios cartões de memória flash. Italki.com pode colocar você em contato com falantes nativos, que vai falar com você ou treiná-lo por muito pequenas quantias de dinheiro ou em troca de uma quantidade igual de tempo de palavra em inglês. Você pode passar uma hora passando por palavras com eles e pedir-lhes para corrigir a sua pronúncia, que pode ajudar imensamente. Um guia pronunciation bom virá com um CD, proporcionar diagramas de sua boca e língua, e orientá-lo através de todo o sistema de pronúncia do seu idioma. A melhor delas vontade inclui testes de pares mínimos. Estes livros não existem em todas as línguas, mas eles são extraordinariamente úteis quando o fazem. A excepcionalmente bom livro/CD Combo vai começar com uma pronúncia bom guia e fornecê-lo com tudo o que você precisa. Um bom dicionário vai dar-lhe um guia para seu alfabeto fonético, o que pode variar de um par marcas ocasionais para Fublov-Nipa ou Fublov-algo aleatório de editora decidiu com, e pode até começar com uma boa discussão das regras de ortografia. Se você comprar um dicionário físico com claras informações sobre a pronúncia, então você pode usá-lo para navegar facilmente, por exemplo, palavras quando você está fazendo seus primeiros cartões de memória flash. Para os intermediários, alguns estudantes de línguas intermediárias têm sorte. Eles estudaram com professores que enfatizaram excelente pronúncia hábitos e, como tal, construiu uma base sólida. Eles não têm problemas em ouvir os sons de sua língua-alvo, eles têm boa pronúncia, e eles construíram um senso intuitivo de conexões entre som e ortografia. Outros não têm tanta sorte. Você vai precisar fazer uma avaliação honesta de suas habilidades. Em seguida, você pode escolher as ferramentas do que você precisa. Se você tiver problemas para ouvir as diferenças entre sons semelhantes em seu idioma, por exemplo, a diferença entre o rux e ru em francês, então você deve usar o mínimo de testes par de socorro. Use um dos meus pronuncia formadores. É o que eles estão lá para. Se você pode ouvir os sons, mas você tem dificuldade de produzi-los, em seguida, brincar no apêndice 4 ou obter um tutor no italki.com para treiná-lo na pronúncia até que você ter uma ideia de sua língua-alvo de soa em sua boca. Se você não consegue lembrar qual grafias fazer o que soa, então é só usar os cartões de memória flash na primeira galeria. Qualquer esforço que colocou no agora irá acelerar o seu progresso para o resto de sua viagem. Ele também vai garantir que os falantes nativos, na verdade, falar com você em vez de mudar para inglês, na primeira oportunidade.